por que eu preciso de pastor. Quando você fica sabendo que a palavra pastor apareceu no noticiário, o que você acha que vai ter lá? Escândalo, o que mais? Você fala assim, já vi de tudo, agora vamos ver o que vai ter dessa vez. Não é verdade? O caso mais evidente que está aí, pastor Marcos Pereira do Rio de Janeiro, está preso, envolvido com orgias, acusado de tráfico, um monte de coisa. E aí, quando essas notícias começam a acontecer, isso começa a criar-se um estereótipo do pastor. Em 1970 nós tínhamos 13 milhões de evangélicos no Brasil. 10 anos antes, a gente tinha 5 milhões. E hoje nós temos 50 milhões em 40 anos. É um fenômeno de crescimento dos evangélicos no Brasil. Só que nesses 50 milhões tem todos os tipos de evangélico, vários tipos de igreja. E você entra numa igreja evangélica e entra em outra, parece que você está em religião, né? Você parece que você está em ambiente espiritual completamente diferente. Parece que não é o mesmo Deus. Você tem essa sensação também? Você vê alguns pastores falando na internet e às vezes você tem aquela sensação, esse pastor não me representa. Sim ou não? Às vezes você tem alguém que está falando uma coisa e você está dizendo, não é isso que eu acredito. Aí todo mundo conhece, pelo menos um, pastor político, pastor empresário, um pastor da família, não é verdade? Ou um pastor que você tem lá, que foi envolvido em algum tipo de escândalo, que sofre algum tipo de processo, ou algum pastor que você conhece que está fazendo muita coisa boa, porque não tem só os pastores que se envolvem nos escândalos, tem muita gente boa fazendo trabalho sério, servindo a Deus de verdade, e é por isso que você está aqui, que você acredita, não é verdade? Mas é um fato, algumas pessoas têm criado uma repulsa com relação à fé, com relação aos evangélicos, com relação à igreja, com relação a essa pessoa importante na igreja, que é o pastor. Que na verdade não é somente o pastor líder, não é somente o pastor de um determinado ministério, como por exemplo o ambiente de juventude, como eu aqui represento essa figura, mas a figura de pastor numa igreja. Muitas vezes nós temos alguns conceitos, até mesmo os crentes, que não acreditam que todos os pastores são pastores que causam escândalos, que têm algum testemunho de determinada forma. Alguns têm alguns conceitos estranhos de pastor. Por exemplo, eu conheço gente que fala assim, se o pastor te chama para conversar, é bucha. Você está enrolado. Vai vir socão espiritual aí. Às vezes eu falo com alguém, eu queria falar com você, a pessoa faz uma cara de assustado assim, né? E quando alguém fala assim, nossa, o pastor Carlito quer falar comigo, meu Deus, o que será? Não é verdade? Tem uma série, imagina, qual que seria a sua reação se o pastor Carlito batesse a campainha da sua casa num dia de semana? Você ia ficar feliz, claro, não é verdade? Se ele te ligasse ou alguma coisa assim. Tem vários tipos de conceitos sobre o pastor. Vamos para a Bíblia, vamos entender o que Deus quer falar com a gente sobre isso. Depois a gente volta um pouquinho sobre esses conceitos e vamos para os pontos dessa mensagem. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olha para as pessoas, e Jesus não olha para as pessoas com interesses escusos. Jesus não olha para as pessoas com interesses duvidosos. Jesus vê as pessoas como ovelhas, pessoas que precisam de cuidado, pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam de proteção, pessoas que precisam de alimento, pessoas que precisam viver de verdade. Então ele já vê as pessoas como ovelhas, e ele vê, ele percebe, ele faz uma constatação: as pessoas estão aflitas, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, as pessoas estão perdendo a sua vida na ansiedade, na preocupação, no desespero, se sentindo perdidas. Por quê? Porque elas estão desamparadas. Por quê? Porque elas não têm pastor.
E muitos não têm pastor por vários motivos. E um dos motivos é a consequência desse fenômeno da dúvida do caráter de um pastor. Sim ou não? E aí, assim, não tem como eu não olhar para essa situação e discernir espiritualmente. O diabo está trabalhando essa história para que você não tenha essa figura na sua vida. E também, às vezes, a nossa própria carne está em ação. Então, muitas vezes as pessoas são dirigidas por estereótipos. E aí está o estereótipo criado, como eu acabei de falar. Quem a sociedade pensa que é o pastor? Algumas pessoas pensam que ele é um manipulador de massas, um aproveitador de situações, alguém que quer ganhar dinheiro em cima das pessoas, alguém que não é confiável, gente sem informação e sem formação, ou talvez alguém que ele olha e fala assim: nossa, você vai ser pastor? Como alguns dos meus amigos falaram, você vai desperdiçar a sua vida nisso? E aí as pessoas têm os seus conceitos sobre o pastor. Em nossa igreja, quem que exerce essa função? Primeiro, pastor sênior da igreja, nosso pastorzão, pastor Carlito Paz, que é um pastor que nós amamos, tem feito um grande trabalho, tem nos liderado para grandes mudanças e grandes crescimentos espirituais. Sim ou não? Amém ou não amém? Também temos um colegiado de pastores, um time de pastores que tem liderado vários ministérios, várias frentes ministeriais da igreja e exercido cuidado de diversas formas. Temos os obreiros, os ministros, também aqueles que estão em formação, aqueles que são pastores, mas também têm um trabalho, têm uma empresa e eles servem nessa igreja, doando o seu tempo e estão de alguma forma também cuidando de um rebanho. E temos também os líderes de PG, que são também pessoas que têm uma função de cuidado pastoral, que não necessariamente trabalham na igreja, não têm uma função reconhecida de ministro, obreiro ou pastor, mas tem uma liderança de cuidado pastoral, delegado, com autoridade espiritual delegada para cuidar desse rebanho também. E temos também os pastores das famílias, os pais, os sacerdotes e aqueles também que em algum momento exercem uma função de cuidado pastoral de N formas. Quando você ora por alguém, quando você cuida de alguém, quando você ouve alguém, quando você percebe que alguém precisa de direção e cuidado, você está pastoreando a vida de alguém. Sim ou não? Então são essas pessoas que estão pastoreando nesse lugar. E o que a Bíblia fala? Quem é o pastor na Bíblia? 1 Timóteo 3:1-7 fala sobre o bispo, sobre o pastor, quem ele deve ser. E aí nós temos lá uma descrição. É gente normal, que tem defeitos, tem necessidades como qualquer outro ser humano. Aqui na nossa igreja a gente não acredita que o pastor é um super-herói, tá? Não existe super pastor, assim como não existe super crente. Então, que tem a responsabilidade de cuidar e liderar um rebanho de pessoas. Como líder, ele só pode liderar como exemplo. Então a Bíblia fala que esse pastor tem que ser quem? Ele tem que ser honrado e irrepreensível no seu testemunho público. Ele tem que ser hospitaleiro. Tem que ser apto para ensinar. Tem que ser uma pessoa equilibrada e sábia. Amável e não pode ser uma pessoa apegada, dirigida por dinheiro. Tem que ter um bom testemunho familiar. Tem que ser líder de um rebanho do qual ele tem responsabilidade espiritual. Esse é o pastor da Bíblia. O resto é lobo com pele de pastor, assim como tem lobo com pele de ovelha, não é verdade? Então tem lobo que tem pele, aparência de gente do bem, mas na verdade não tem a realidade espiritual como deve ser. Então agora também vamos quebrar alguns conceitos. Muita coisa que acontece na igreja, a gente coloca a culpa no pastor. Vamos trabalhar com os crentes agora, que estão na igreja, que acreditam que podem ser cuidados por um pastor. Muitas coisas, muitos ambientes, você olha para a palavra de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa: quem que alimenta, por exemplo, quem que dá leite para uma outra ovelha? É o pastor? Quem dá leite para uma ovelha é a ovelha que gerou a outra ovelha, sim ou não? O pastor, ele conduz para um bom pasto. O pastor, ele tem uma proteção de todo o rebanho. Mas a vida da igreja é uma vida orgânica.
E nós geramos pessoas o tempo todo. Quantos aqui falaram de Jesus para alguém, trouxe alguém para a igreja, levou para o seu pequeno grupo, e de alguma forma você viu essa pessoa se entregando para Jesus nos últimos 12 meses? Deixa eu ver aqui. Muita gente, bastante gente. Então a Bíblia está dizendo, ou no contexto, quando a Bíblia nos chama de ovelhas de um rebanho, eu posso entender que dentro de um contexto de um rebanho, quem alimenta a outra ovelha com leite, por exemplo, os primeiros passos, os primeiros alimentos espirituais, é quem ganhou ela para Jesus, quem gerou essa pessoa espiritualmente, tá? O pastor tem que edificar um ambiente onde os santos são aperfeiçoados, para que sejam cuidadores também. Por quê? Porque senão não dá conta. Por quê? Porque não existe super pastor. Olha só o que tem lá, por exemplo, no nosso site sobre cuidado pastoral, é a visão da igreja. O pastor escreveu um texto, uma pastoral, que foi para lá, e a gente tem seguido essa direção. Pessoas que entendem, pessoas que vão permanecer na PIB, que não vão sair com relação à assistência e cuidado pastoral. São pessoas que entendem que cada membro, ministro e pastor tem um papel diante do rebanho. O pastor sênior ama a todos, pastoreia para todos e ora por todos. Mas porque ele é humano e possui uma agenda intensa, não consegue dar atenção exclusiva a todos, ir a todos os eventos, fazer todas as visitas, casamentos, guardar todos os nomes, tampouco atender a todas as expectativas. Por isso a nossa membresia entende que todos somos importantes para Deus, e cada um tem funções diferentes no cuidado e edificação do rebanho, inclusive os membros. Amém ou não amém? Olha só, por exemplo, hoje o pastor Carlito estava escalado para pregar aqui no Eleve Livre. Você recebeu essa divulgação, não é verdade? Só que hoje, a igreja da cidade de Jandeira era para ter sido inaugurada no sábado passado. Então a gente olhou a agenda, planejou a série. Só que aí a inauguração teve que ser adiada uma semana depois. E ele não pôde vir. Agora, ninguém aqui vai ficar de biquinho com o pastor, porque ele não pôde vir. Você achou que ele ia estar aqui, ele não está. Sim ou não? Tem muita gente que vive cheio de biquinho com o pastor. Fala, o pastor nunca foi na minha casa, nunca foi me visitar. Eu queria que ele fizesse meu casamento, ele disse que não dava. Disse que tinha uma viagem, não sei para onde. Só que quem vai permanecer é quem entende o todo. E tem uma coisa importante também. Só pode ser pastoreado quem se deixa ser pastoreado. Não é algo forçado. Eu já disse isso para vocês. O que dirige o ambiente da igreja? É liberdade. É vida comum de Deus repartida entre nós. Se você não quiser, você não vai ter. Não tem como. Isso não pode ser forçado. Então só tem pastor se tiver ovelha. E a Bíblia é dura com relação aos pastores. E a Bíblia também é dura com relação às ovelhas. Então quando você exerce uma função de cuidado pastoral, o que a Bíblia fala para você e para mim? 1 Pedro 5,3, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Nós não dominamos, nós não controlamos, nós não manipulamos ninguém, mas como exemplos para o rebanho. Sabe por quê? Quantos aqui já viram um quadro, tá, de um rebanho sendo cuidado por um pastor? Aquelas imagens lá das ovelhinhas branquinhas e o pastor no pasto. O pastor lá com as ovelhas no pasto. Quantos já viram? Deixa eu ver. Você já viu o pastor empurrando as ovelhas? Essa cena não existe, a não ser que elas estejam sendo conduzidas para o matadouro. Que não é o pastor que leva para o matadouro. Normalmente você tem um pastor que lidera as ovelhas. Ele vai à frente, ele dá um exemplo. Ele não manipula, ele não conduz. Então não hajam como dominadores. Lá em Ezequiel, por exemplo, 38, tem uma palavra dura para os pastores. Uma palavra dura de repreensão divina aos pastores que não cuidam direito. E olha as ovelhas, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A Bíblia está dizendo o seguinte: se vocês não verem os pastores como pastores, isso não vai ser bom para você. Vejam eles como aqueles que cuidam, como aqueles que vão prestar contas pela sua vida. Por que ele quer saber da sua vida? Porque ele vai prestar contas da sua vida diante de Deus. Deus vai perguntar lá para Suelen: Suelen, você ganhou a Maria. E aí, você cuidou da Maria? Se
Se a Suelen tentou cuidar da Maria, tudo bem. Mas se ela não tentou, se ela tentou cuidar da Maria, a Maria falou assim: Suelen, se enxerga, não me liga mais, eu faço o que eu quiser, você não manda em mim. Aí o que acontece? Deus não vai cobrar nada da Suelen, porque a Maria não era ovelha, a Maria era bode. E se não tem ovelha, não tem pastor, sim ou não? Agora, se a Suelen nem quis saber, fala, agora é ela e Deus. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. Se ela faz dessa forma, ela vai ser cobrada diante de Deus. Então só tem ovelha se tiver pastor. E só tem pastor se tiver ovelha. Então vamos lá. Eu preciso ser pastoreado por quê? Por que é importante? E antes de eu falar sobre isso, vamos deixar o vídeo para o final. Vamos continuar, vamos lá. Eu preciso ser pastoreado por quê? Primeiro, eu preciso de cuidado pastoral. Eu preciso de cuidado pastoral. Parece óbvio na mensagem, né? Mas vamos lá. Olha o que está escrito em João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Hebreus 13,7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Preste atenção nos dois textos. João 10, o texto está dizendo, Jesus falando sobre pastorear um rebanho. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O que esse texto diz? Há intimidade, há conhecimento mútuo, há um caminhar em comum, há uma abertura para conhecer um ao outro. Os dois se conhecem, não são dois estranhos. São pessoas que têm intimidade. Por quê? Porque há um cuidado íntimo, há uma aproximação intensa. Há algo que está acontecendo nesse ambiente. E o segundo, imitem. Eu imito quem eu confio. Eu imito quem eu conheço. É ou não é verdade? E aí eu tenho duas instâncias de cuidado. Por exemplo, eu já fui pastoreado por pessoas que não sabem o meu nome, que não sabem quem eu sou, mas a vida deles me inspiraram profundamente. Eu mudei de vida, eu saí de um culto totalmente transformado, porque havia um ambiente de cuidado. Havia alguém que entregou uma palavra, tinha um zelo por um grande rebanho. Eu não sabia o nome, eu nunca fui na casa dele. Eu me lembro assim, um desses pastores que cuidaram de mim, na minha antiga cidade, quando eu estive diante dele, eu falei, nossa, como esse cara me abençoou. Sabe aquela pessoa que você se encontra e fala, meu Deus, eu estou diante dela agora. Eu fui da igreja dele há alguns anos, eu não tive oportunidade de andar perto dele, mas eu fui abençoado demais, pelo ambiente, pela visão, pela palavra, pelo cuidado que eu recebi. Eu imitei a fé dele, e eu alcancei grandes coisas, assim como hoje. Eu tenho imitado também, e caminhado perto, em outra perspectiva do meu pastorzão, pastor Carlito. Agora, tem uma outra perspectiva também, dentro desse ambiente, você também tem que ser conhecido. Não adianta só você ter um tipo de pastoreio, é importante demais, mas naquele ambiente, porque havia um zelo pelo rebanho, havia um valor imputado em todo aquele ambiente. Qual que é o valor? Você precisa ser conhecido. Por que eu pedi para você ficar em pé quem não tem PG? Porque não adianta você achar que somente com essa refeição espiritual de sábado à noite, domingo à noite, você vai para sua casa e vai estar tudo certo. Você precisa de algo mais, e é mais do que pregação, é mais do que palavra. Às vezes, no sábado que vem, você não vai lembrar dos pontos dessa mensagem, às vezes não. Talvez 99,09% desse grupo aqui não vai lembrar exatamente de todos os pontos dessa mensagem, é ou não é verdade? Você vai lembrar de um valor, você vai lembrar de um conceito, sua vida foi transformada, mas você precisa caminhar junto com alguém. Isso é cuidado pastoral, e você precisa disso. Você não pode andar diante de Deus e entrar na igreja como desconhecidos. Você precisa dessa proteção. Considere que essa pessoa, um pastor só não vai fazer isso sozinho. Nós temos hoje quase 10 mil membros. Você pode aplaudir a Deus por isso? Bom demais, não é verdade? São quase 10 mil pessoas que foram alcançadas por uma igreja por causa de uma visão, por causa de um valor, por causa de um alimento espiritual que tem sido derramado nesse lugar. Há muito alimento nesse lugar, há muita bênção de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui para ganhar pessoas. E agora o pastor Carlito vai conhecer as 10 mil pessoas? Ele vai fazer todos os casamentos? Já não tem mais nem lugar para fazer curso de noivo, tanto noivo que tem aqui nessa igreja, né? Imagina como é que faz.
O pastor Carlito, ele ia cancelar a agenda dele de pregação só para fazer casamento. Aí o povo ia reclamar que ele não estava pregando. Não é verdade? Não tem como atender todas as pessoas, todos os doentes, estar em todos os hospitais, estar em todos os lugares. Então, mas há um valor imputado nesse ambiente. Você precisa ser conhecido. Você não pode ficar somente com esse pastoreio para todos. Você precisa ser conhecido e conhecer pessoas que estão perto de você. E por isso nós temos os líderes de pequeno grupo. E você tem que ficar em grandes reuniões como essa, são importantes. Mas também você precisa de um ambiente de cuidado onde há intencionalidade no relacionamento. Quando eu conheço alguém é porque eu quero conhecer, não é verdade? Eu estou perto, eu quero andar perto, eu admiro, eu observo, eu quero apreender, eu quero pegar algo. Quando a pessoa fala, eu quero ouvir, eu paro. Então há intencionalidade. E há também intencionalidade de falar, de andar junto, de investir. Prestação de contas. Eu preciso falar para alguém, olha, nessa área aqui eu estou devagar ainda. Me ajuda, ora por mim. Eu continuo a mesma pessoa irada, sem educação, sem caráter. Eu preciso crescer. Aí você fala e chora, aí a gente ora. Aí daqui a pouco você vai conversar com ela de novo. E aí, melhorou? Às vezes a gente não quer ser encontrado de novo, não é verdade? Você passa pelo lugar diferente, assim, para não ser visto. Mas nós precisamos disso para crescer. Investimento de tempo para ouvir, correção. Aonde isso acontece na nossa igreja? No pequeno grupo, no MDA, que é no meu discípulo amado. Se você não tem sido discipulado, eu quero te dizer, converse com o seu líder de PG e pergunta, como que eu vou ser discipulado? Quem vai me discipular? Dá esse problema para a cabeça dele, que ele está lá para isso, tá bom? Fala com ele. Tá bom? Ele é pago no reino de Deus para resolver esse problema. Tá? Deus colocou, estabeleceu, investiu na vida dele e está dando tudo que ele precisa para cuidar de você, sim ou não? Então, joga esse problema lá para o seu líder de PG. Não estou dizendo que vai resolver tudo de uma vez. Por quê? Porque nós começamos o MDA esse ano. Então assim, não quer dizer que ele vai ter todas as respostas e falar assim, ó, essa pessoa vai cuidar de você que agora. Mas ele vai falar, eu vou resolver isso para você. Sim ou não? Então faz isso. Também nós temos celebrando a recuperação. Se você ainda não foi, amanhã, mensagem com o Sandrão no CR, tá? Ali na galeria, nova galeria leve, você pode ir para lá e vai ter o CR Jovem. Quem é do CR Jovem aí? Deixa eu ver. Você está sendo cuidado ou não está? Você está crescendo ou não está lá no CR Jovem? Não reclama que você não cresce, você não vai para o CR, tá bom? Não reclama que você não é cuidado, se você não vai para o PG, não está procurando ser discipulado e não vai para o CR. Porque tem um ambiente para você ser conhecido e conhecer nesse lugar. Segundo, eu preciso de cobertura espiritual. Ezequiel 34:5. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Quer você queira ou não, a palavra de Deus está dizendo que quando não há pastor, não há cuidado, não há proteção, não há um ambiente onde você é protegido. E aqui as ovelhas estavam dispersas, e por isso sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, elas se tornaram comida fácil, se tornaram jantar para os leões. Era isso que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Literalmente, tem gente que está se tornando jantar de demônios. Sabe por quê? Tem se tornado o prato principal no inferno. O diabo está comendo a sua vida. Por quê? Porque você foge de um ambiente de proteção espiritual. Quando você ouve uma direção, quando você ouve um cuidado de Deus, quando você percebe que há alguém tentando cuidar de você, você tem tantas opiniões, você tem tantos questionamentos, e você se dispersa. E por causa das suas opiniões, por causa dos seus questionamentos, por causa da sua independência, por causa da sua índole dura, você acaba ficando disperso e você acaba ficando vulnerável. Por isso que assim, aqui na igreja a gente tem preocupação, cuidado com esses movimentos que aparecem por aí. Porque assim, toca e canta, faz uma boa música. Tenta juntar crente hoje. Qualquer show do Thales hoje está cheio. Tá ou não está? Se a gente tivesse assim toda semana um convidado especial em algum lugar e naquele lugar não fosse igreja, o povo ia achar que ser crente era isso. Não estou dizendo que você não pode ouvir Thales. Aliás, vai ter show do Thales lá em Taubaté, você pode ir lá, vai lá, não tem problema não. Porém, nós temos que ter
um cuidado, porque a que lugar eu pertenço? Qual que é o ambiente de igreja? Qual é o pastoreio que eu recebo? Outra coisa, tem gente que não dá atenção a uma questão simples, membresia, ser batizado. Ser batizado é pertencer a uma família espiritual, é se identificar com o corpo de Cristo, é dizer, eu morri para mim mesmo, eu estou nascendo para o corpo de Cristo. E você recebe proteção e cuidado, por quê? Porque você está dizendo, eu quero estar debaixo dessa proteção. E não tem como a proteção ser forçada, não tem como cuidar e proteger completamente se você tem essa atitude. Às vezes tem gente aqui que mudou de igreja há 10 anos, o seu nome está no hall de membro daquela igreja lá, você fala, isso é só papel, isso é só... Não, não é não. Espiritualmente você está dizendo que você não está sendo cuidado nem lá, e nem aceita o cuidado espiritual e a proteção daqui. Você está vulnerável. Você está vulnerável. Você está se colocando em uma situação que não é a situação que Deus escolheu para você. Você está ficando disperso. Tem gente que vem para cá e começa a andar aqui perto da gente e fala assim, eu me sinto ainda estranho, eu não me sinto ainda conectado. Então veja, se tem essas duas questões, o batismo, a questão da membresia, vai lá e faz aquela classe de integração em nome de Jesus. Alguém disseminou que não é classe de integração, é classe da humilhação, mas não é. É classe para você entender a visão da igreja, para você saber, eu estou vindo para cá, qual é a visão dessa igreja? Porque se for para ficar pulando de igreja em igreja, não precisa vir, entende? Eu não estou falando para você ir embora, eu estou falando que tem uma visão, e ser parte é você entender a visão e falar assim, sim, eu quero ser parte desse rebanho. Você entendeu? Porque isso é você se colocar debaixo de uma cobertura. Tem que ter coerência, as coisas de Deus têm coerência. E talvez você está se sentindo desconectado porque você prefere seguir as suas muitas opiniões, seus muitos argumentos, seus muitos conceitos, e você tem uma defesa tão alta. A gente está aqui para cuidar de você, e a gente será cobrado de Deus por isso. Então se coloque debaixo dessa autoridade. Tem gente que é ovelha até o dia que é exortado, corrigido, até o dia que é chamado, ele ouve os 10%. O que é os 10%? É o que ninguém tem coragem de falar, mas o pastor cuida, ele usa a vara e o cajado. Sim ou não? Ninguém nunca teve coragem de falar para ele que ele é orgulhoso. Ninguém nunca teve coragem de falar para ele que ele é um galinha. Falar, seu nome está mais sujo que pau de galinheiro, cara, você percebeu? Até quando você vai andar desse jeito? Você está aqui há 3 meses, já orou com 10 meninas, que história é essa? Aqui não. Quantos querem que eu faça isso aqui? Quantos esperam que eu faça isso aqui? Só as meninas, eu tenho alguns. A gente está assim. Se você é homem, você não levanta a mão, você é suspeito, tá? Mas uma hora eu te pego. Ou alguém pega você. Aqui está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Aí alguém pega você e fala, você não pode se colocar nessa condição. Aí você fala, você começa cheio de não me toque, de não é assim, de na verdade, na Bíblia, não sei o quê, mas eu ouvi outro pastor na internet que falou outra coisa toda hora. Aí você não se conecta, você fica vulnerável. Não estou dizendo que você tem que cometer um suicídio intelectual, fugir de tudo e virar uma ameba que faz tudo que a gente fala e pronto. Vai para a palavra de Deus, ora. E se tem alguma coisa errada, em todo lugar que tem homem tem coisa errada. E perto de Jesus também tinha gente errada. Aquelas pessoas que andavam com Jesus, que cuidavam das pessoas, que expulsou demônios junto com ele, que profetizou junto com ele, que curou junto com ele. Naquele ambiente tinha Judas, tinha Pedro, tinha gente que não tinha entendido completamente, mas quem estava dirigindo todo aquele negócio era o próprio Jesus. E deu certo, e vai dar certo na sua vida também. E se tem alguma coisa que tem que mudar, a gente fala que teve Pedro e teve Judas, mas teve o cuidado de Deus. Por quê? Porque Judas foi tirado do grupo, de alguma forma ou de outra. Foi ou não foi? E Pedro levou o toco, corrigiu, voltou, e aquele que tinha medo de falar que era de Jesus, morreu por Jesus. E assim vai acontecer nesse lugar, em nome de Jesus. Porque esse lugar é corpo de Cristo, é Ele que cuida. Então se coloque debaixo dessa proteção. Se tem alguma coisa errada, Deus vai falar, Deus vai fazer. Nós vamos mudar e Deus vai continuar fazendo. Então sem cobertura acontece dispersão e acontece morte. Que toda morte saia da sua vida hoje em nome de Jesus. Está faltando proteção? Se coloque debaixo dessa proteção espiritual. Terceiro, precisa de direção para a vida diária.
Por isso eu preciso de um pastor. Salmo 23, versículo 2, versículo 3. Me conduz às águas tranquilas, guia-me pelas veredas da justiça. Os exemplos de Deus, os pastores do rebanho, eles são usados por Deus para nos levar a águas tranquilas. Eu preciso desse pastoreio, você precisa também. No mundo onde as pessoas começam a se perder, os valores começam a ficar todos meio cinza, não tem mais preto no branco. Aí o livro que mais vem para mulherada aí é 50 tons de cinza. Aí você fica meio confuso, é tanto tom que eu me perdi, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é de Deus, o que não é. Tira esses tons de cinza da sua frente, é preto no branco, em nome de Jesus. Você precisa de direção para a vida diária. Você precisa saber qual a melhor decisão. Você precisa saber o que é de fato ser honesto, o que é de fato seguir a Deus, o que é de fato cuidar do seu testemunho, o que é de fato fazer todas as coisas. Você precisa de direção, então você precisa, e Deus usa o pastor para isso. Por isso que na nossa igreja é marcada por um ensino prático, claro, objetivo, dirigido para a vida. Tem gente que decidiu ser igreja, assim, com aquele ensino teórico, teológico, profundo, somente na informação, mas sem prática, sem você saber o que você tem que fazer amanhã. Então essa igreja sempre vai primar, sempre vai trabalhar, sempre vai focar o ensino prático. A gente vai falar da Bíblia, a gente vai falar do texto, a gente vai falar do contexto, vai falar de tudo, mas vai falar assim: e agora? O que você vai fazer? Esse é o caminho, essa é a direção. Você tem que andar dessa forma. Os pastores que estão pastoreando esse rebanho, os líderes de PG, acontece um assunto controverso. As pirâmides estão aí, as pirâmides dos marketings de níveis, e o povo pegando, daqui a pouco os negócios acabam, e um monte de gente perde dinheiro. Os líderes são chamados, são ensinados sobre isso, e o rebanho é pastoreado. Sobre namoro, sobre sexualidade, nós temos falado para os líderes sobre isso. Olha, esse é o caminho. Você que é solteiro, você que é casado, é assim. Isso é direção, isso é prática, é para a vida. E nós estamos capacitando os líderes para cuidar de você. E você precisa dessa direção. Também tem o aconselhamento, e o aconselhamento ele direciona, ele mostra o caminho, não obriga. Tem gente que sai do aconselhamento e fala: não, mas o pastor falou que eu tenho que terminar com você. Vira homem, rapaz. Fala você mesmo. Se fosse para eu falar para ela, eu ia lá e falava para ela. Sim ou não? Mas se você ouviu e você entendeu que recebeu uma direção de Deus, essa direção de Deus, você entende que é de Deus, então segue. Se você acha que é só uma palavra minha, então não segue. Entende? É algo que direciona, é algo que te facilita o caminho, torna claro o caminho que você tem que seguir. E é assim que você tem que caminhar. Assim é o aconselhamento. A gente não obriga ninguém, a gente não fala assim: ó, eu sou igual aquele pai do século XVI que falava assim: olha, você vai casar com esse aqui, mas eu não gosto dele, pai, nunca vi. Não, mas é assim que vai ser. Não é assim aqui não, tá? Deus não é um pai assim não, tá bom? A gente direciona, a gente fala: rapaz, toma cuidado, cria juízo. Você está andando com gente que nem quer vir na igreja. Quando você casar, vai fazer o quê? Você começou a namorar, sumiu os dois, desapareceu do mapa. Vai dar certo esse negócio? Olha aí, vocês estão quase se matando no namoro, como é que vai ser no casamento? A gente tenta abrir os olhos. Sim ou não? Fala: ó, esse rapaz não gosta de trabalhar, viu? Mas se quiser casar com ele. Isso aí que ele falou para você, eu já vi ele falando para mais 15. E caiu tudo na mesma conversinha. Se você quiser cair também. Você entende? É aconselhamento, é sabedoria, é prática, é para a vida, é direção. E a direção é para você chegar no melhor lugar, para você chegar no melhor caminho. Então, por isso nós também precisamos de pastoreio. Quarto, preciso de um referencial. João 13,15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Esse é o jeito de Jesus fazer. Olha, eu estou te dando uma direção, mas eu estou seguindo por um caminho. Se você quer seguir no melhor caminho, me siga. Me siga. Ande comigo. Ande comigo. Eu já disse aqui. Eu já entrei, feriadão, galera lá, vamos pro cinema, vamos, então bora.
fui eu, na época, minha namorada, Mariana, e agora a minha eterna namorada também. A gente foi para o cinema. Receba a unção do casamento sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Domingo vai chegar. Domingo da lua de mel, em nome de Jesus. Vai. Recebe aí, Cleverton. O Cleverton levantou as duas mãos ali, amém. Cleverton é gente boa, viu, gente? Então, o que eu estava falando mesmo? No cinema, a gente vai lá, curtir o cineminha, a gente entra, começa o filme. Eu estou com aquela galera, eu paguei o ingresso para mim e para ela. No feriado, você sabe que cinema no feriado é caro. As duas entradas, mas a pipoquinha é uns 50. Caro, difícil. E eu sei que eu sempre sou chato, né? Falei, não, vou relaxar e vamos entrar nesse negócio, vamos assistir. Comédia romântica, ok, tudo bem, vai, hoje vai. A gente começa. Deu 5 minutos de filme, eu já comecei a ficar incomodado. Deu 10, eu falei, não dá mais para ficar aqui. Levantei e saí. Se você está cuidando de alguém, essa tem que ser a sua atitude. Porque se você falar, der o sinal, se você der o exemplo que a sua cabeça é lixo, todo mundo vai achar que a cabeça dele é lixo também. Você precisa de uma referência. Gente que vai agir de determinada forma naquele ambiente. Eu olho para a vida do meu pastor e eu sou inspirado a seguir o mesmo caminho, a tomar a mesma direção. Eu, por exemplo, sempre fui tendencioso a demorar para tomar a decisão, ser mais procrastinador. Sabe aquele negócio assim de amanhã eu faço? Depois eu respondo esse e-mail? Mas eu vejo o pastorzão, é tudo, ele vai tomando as decisões, e eu ando perto dele, eu falo, meu Deus, como é que ele consegue me dar essa unção? E quando às vezes eu estou procrastinando uma coisa, eu lembro de Deus e do rosto dele na minha frente, assim, resolve, rapaz. E eu resolvo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho um exemplo. Quando eu penso, não é possível, eu lembro dele, ele dá conta, eu também vou dar conta. É assim que a gente tem que viver também. A gente precisa da palavra, a gente precisa do cuidado, e a gente precisa de um exemplo. Algum exemplo está dirigindo a sua vida. Tenho certeza absoluta. Tem gente que olha para aqueles caras da roupinha esquisita, da bandinha lá, e você olha, é legal às vezes a música, os caras têm estilo e tudo bem, mas você não pode pegar tudo. Às vezes esses caras estão pastoreando você. Aí você olha o jeito que eles vivem e fala, pô, legal, cool. Aí você vê o negócio, daqui a pouco, tá todo mundo pegando um caminho esquisito, estranho. Não. Sabe, você vai ter contato com o mundo, Deus não falou assim, olha, vai todo mundo sair do mundo, agora todo mundo é ET agora, vai vir uma nave espacial, vai igual aquele cara de semana passada, vai pro planeta Chupão, né? Chupa todo mundo pro céu agora. Não, Jesus falou, não, vocês estão no mundo, vocês vão conviver com todas as pessoas. E a regra do mundo não é não toque, não posso, não é? Não, você pode todas as coisas, nem todas as coisas te convêm, mas cuidado com o que vai dirigir a sua vida. Tem coisa que não pode entrar na sua vida e ser um valor para você, por quê? Porque não é um valor no reino de Deus. Veja o exemplo daqueles que te lideram, veja as decisões, veja o caminho, veja o casamento, veja qual é o caminho que você quer seguir e fala, eu vou ser bem sucedido dessa forma, eu vou tomar essas decisões. Não é ser clone. Não quer que ninguém seja clone aqui não. Mas todo mundo fala, tem que falar, para ser daquela igreja tem que falar tudo igualzinho. Aqui na igreja não tem que ser assim, tá? Não tem um curso para aprender a falar no mesmo sotaque do pastor Carlito. Mas a gente tenta viver os mesmos princípios que dirigem a vida dele. Amém ou não amém? Lembre-se disso. Lembre-se desses valores. Eu preciso de um referencial. Quem tem inspirado você? Quem tem ganhado a sua atenção e o seu coração? Você deseja seguir os mesmos passos? Fique atento. Quinto, eu preciso me sentir em casa. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é um valor para a vida também. Eu preciso de pastor porque eu preciso me sentir em casa. Eu preciso me sentir que eu pertenço a algum ambiente. Eu sou parte de uma família. E dentro da casa de Deus tem figuras bem definidas. E dentro da casa de Deus é casa de ovelhas. E dentro de casa de ovelhas tem pastor. É isso.
As pessoas que não voltam à casa do Senhor enquanto viver, são pessoas que começam a se perder. Já viu que toda família tem um estilo? É ou não é verdade? Toda família tem um jeitinho lá de ser. Tem ou não tem? Tem os axiomas da família, as frases que se ouvem dentro daquela casa. Tem histórias que somente aquela família sabe, é ou não é? E quando eles falam uma frase, eles já dão risada. Era para ser assim em toda casa. Foi assim que Deus criou para ser. Lembra aí dos bons tempos de casa e etc. Então, na igreja é assim também. É um lugar que você pertence. É um lugar que você faz parte. É um lugar que faz parte da sua identidade. E quem não tem senso de pertencimento está procurando esse senso em algum lugar. E está se perdendo. Está se deitando com quem não ama. Para se sentir importante. E acordando na outra noite com mais uma pessoa diferente, mas se sentindo fugitivo. Se sentindo vazio. E de um lado para o outro, de uma cama para outra, de uma balada para outra, de uma experiência para outra, e sentindo vazio. Por quê? Porque você não pertence a lugar nenhum. Você está perdido, vazio, correndo de um lado para o outro. Então você precisa de pastor, você precisa se sentir em casa, voltar para um lugar aconchegante, um ambiente de família, um ambiente de cuidado, um ambiente de proteção. 1 Coríntios 1, 9 e 10. Fiel é Deus que os chamou, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, identidade tem a ver com pertencer. E por último, eu preciso cuidar de outras pessoas. Sabe por que eu preciso de pastor? Porque eu preciso cuidar de outras pessoas também. Qual que é o seu referencial de cuidado? Qual que é o seu referencial de proteção? Qual que é o seu referencial de seguir um exemplo? Você precisa de um pastor, porque você precisa receber isso, para você dar para outras pessoas. Sabe por quê? Porque essa cidade está cheia de ovelhas sem pastor. As empresas dessa cidade estão cheias de ovelhas sem pastor. Os jovens dessa cidade estão indo de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor. Olha o que o texto está dizendo aqui. Lucas 8, 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus mandou embora, dizendo: volte para casa, conte quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O que aconteceu nesse texto? Aquele homem recebeu cuidado, aquele homem recebeu libertação, aquele homem recebeu vida de Deus. Ele era casa de demônios, ele vivia nu, ele vivia no cemitério, ele era conhecido na cidade como o doido da cidade, que andava nu, esquisito, e ali ele se encontra com Jesus, e ele deixa de ser casa de demônios, ele é encontrado em perfeito juízo como gente, como Deus nos criou para ser gente, não habita mais em lugar de morte, agora habita em lugar de vida. Agora ele gostou tanto de Jesus que ele falou: eu quero ir com você, eu quero seguir esse pastor que cuidou de mim, mas eu quero sair daqui. Aí Jesus falou: então você recebeu cuidado, agora vai cuidar dos que não têm cuidado, vai lá para sua casa, conta o que aconteceu com você. Amém? Tem hora que a gente está sendo cuidado e a gente gosta, e a gente está recebendo alimento e a gente gosta, está recebendo proteção e a gente gosta, está recebendo direção para a vida e a gente gosta. É bom ser cuidado, ser corrigido, ser protegido, ter direção, é ou não é verdade? Mas chega uma hora que Deus fala assim: agora vai lá e faz o mesmo. Tem gente que precisa do que você recebeu, assim como alguém cuidou de você, cuida de alguém. Não pensa que você vai ser nessa igreja somente parte de um PG. Você vai se tornar um líder de PG também. Você vai se tornar alguém que vai cuidar de outro alguém. Deus te chamou para isso. Tem hora que você tem que parar e tem que cuidar. Comece um grupo na sua empresa, comece um grupo na sua faculdade, como a Aline está liderando lá, o grupo na Unip, e o povo está indo para lá, e o grupo está se multiplicando. E agora, daqui a pouco, comece em outro lugar, como o Ítalo lidera um grupo na Embraer, no 3º turno, e enche de gente, o povo fica da 1 às 3 da manhã, num pequeno grupo. Sabe por quê? Porque são ovelhas sem pastor. Quando eles veem que tem cuidado, eles ficam na madrugada. Aqui nessa igreja está cheio de PG que começa às 11 horas da noite, meia-noite, e o povo fica até de madrugada, e vai trabalhar no outro dia 7 da manhã, porque elas sabem que cuidado é importante. Se você quiser cuidar, alguém vai colar em você, porque está precisando ser cuidado. E se você não for cuidado, você vai cuidar de quem?
Às vezes assim, tem gente que quer começar um PG do nada, surgir da terra. Oi, sou um pequeno grupo. Né? Mas deixa eu ver aqui, você surgiu de onde, criatura? Quem cuidou de você? Quem me dá sua referência? Vou ligar para o seu líder de PG e perguntar se você... legal, ele teve aqui umas 3 vezes no ano, né? Aí eu fiquei sabendo que andou mais em 2, 3 ou 4 ou 5 PGs por outro lado também. E de vez em quando até aparecia na igreja. Não. Se você quer ser alguém que cuida, deixa ser cuidado também. Se você permaneceu depois da frustração, depois da decepção, depois que você foi pastoreado, foi cuidado, foi corrigido, foi direcionado, você não é cheio de dodóizinho, sabe? Cheio de biquinho, também não vou mais, também não quero. É porque você permaneceu, porque seu coração é correto. Porque senão você vai liderar os outros para os seus caprichos também, para os seus interesses, para os seus dodóis. Aí vai ficar um monte de gente dodói lá. Agora, se você é cuidado, se você recebe pastoreio, se você recebe cuidado, você vai cuidar de outras pessoas também. Em nome de Jesus, é isso que vai acontecer nessa juventude. Isso é elevar, isso é viver o sonho de Deus, isso é ser igreja. Isso é você ter pastor e para poder ser pastor também. E é isso que Deus tem para você. Não adianta você viver os seus sonhos em particular somente. O sonho de Deus é o sonho da unidade. O sonho de Deus é o sonho da igreja. Deus sonhou a igreja. Deus sonhou esse ambiente. Deus edificou a igreja. Deus plantou, instituiu a igreja. Deus colocou pastor. Deus colocou liderança. Deus colocou alguém que vai cuidar da gente. Gente a quem a gente vai prestar contas. A gente está falando disso o tempo todo. E aqueles que forem cuidados vão cuidar de outros. E ir contra isso é ir contra o que Deus instituiu. E você que recebeu isso, um dia você vai ser um pai ou uma mãe. E você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora na sua casa. Em primeiro lugar. Amém? O dia que eu deixar de ser pastor lá em casa, eu não posso mais pregar para você. Só que assim, tem alguns pastores que pregam em casa, que lideram em casa, que cuidam em casa, que direcionam em casa, que são exemplos em casa e que têm oportunidade de liderar em algum ambiente como esse também. Mas antes de mais nada, todos que têm uma casa, Deus chamou você para ser pastor naquela casa. Um líder também pode ser um pastor, qualquer líder de uma empresa. Um membro da igreja de Cristo deve pastorear. Ele é um doador. Então o propósito de Deus é que o pastoreio de Cristo seja estabelecido, que o pastor se pareça com ele, para que a ovelha seja parecida com ele também. Eu queria terminar, queria que vocês colocassem em pé. Eu quero ler o Salmo do pastor. Eu quero ler o Salmo do pastor, para que hoje você conheça mais o pastor do Salmo. Para que hoje você esteja mais perto dele. Para que hoje você esteja com o seu coração aberto para ele. Você conhece o texto? O texto diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo do pastor, o texto, está nos dizendo o seguinte: que quem é pastoreado de verdade é pastoreado por esse Senhor. Aquele que pastoreia hoje fisicamente a sua vida, que está presente, ele só representa aquele que de fato quer cuidar de você. Ele só representa aquele que vai te honrar na presença dos seus inimigos. Só representa aquele que vai te dirigir por verdes passagens, que vai passar com você num vale de sombra e morte, e vai te dirigir ao melhor. E ele tem o melhor para você. E se o seu coração estiver aberto para ele, você será dirigido, será cuidado, será protegido, vai caminhar com ele. E a proteção de Deus, a promessa desse salmo, será realidade na sua vida. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Você veio nesse lugar nessa noite, e você ouviu essa mensagem,
E Deus tem o melhor para você. E nessa noite, nesse lugar, você pode tomar uma decisão por Jesus, o bom pastor. Em João 10:10 fala, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E o bom pastor, ele cumpre aquilo que promete. Ele entrega aquilo que promete. E ele deu a vida dele por você. Para quê? Para que você hoje pudesse ser parte de uma igreja. Para que hoje você pudesse ser parte da salvação, da vida, da liberdade, do tempo de Deus na sua vida. Hoje é tempo de você receber o bom pastor. Não é simplesmente se você gosta desse lugar. Não é simplesmente se você achou legal o que aconteceu aqui, mas é você dizer sim para Jesus. É você dizer sim para o melhor de Deus. É você dizer sim para o projeto de Deus. Há muitos caminhos, há muitas escolhas, há muitas decisões, mas há o caminho que Deus preparou para você. E o caminho de Deus é a igreja. E o caminho de Deus é ser dirigido, levado pelo bom pastor Jesus, pelas pessoas que Ele colocou para te conduzir. Mas tudo faz parte de um grande plano de Deus. Qualquer outro pastor poderia ter entregue essa mensagem para você. Mas a mensagem do bom pastor é a mesma, é um convite à salvação. E só você pode decidir se você vai ser ovelha ou não desse bom pastor. Um dia eu fiz essa escolha na minha vida. E eu tenho sido abençoado por Deus pela vida dessa igreja, pela vida do meu pastor, pela vida daqueles que cuidaram de mim, pela vida daqueles que cuidam de mim, me lideram, me abençoam, que andam comigo. E Deus quer que você hoje caminhe perto dele também. Não é simplesmente ver de longe, é pertencer a um ambiente de cuidado, de vida e de liberdade. Se você quer receber Jesus na sua vida, se você quer receber o bom pastor, feche seus olhos no seu lugar, faz essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, venha me pastorear, venha me liderar, venha cuidar de mim, venha me proteger, venha me conduzir ao seu melhor. Eu te recebo na minha vida como meu Senhor, como meu pastor, como meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados, eu recebo a vida, eu recebo a liberdade. E a partir de hoje, eu serei teu para sempre.